A paz, amados, prazer estar com vocês novamente aqui, compartilhando as Escrituras Sagradas. E nós estamos estudando, nesse período agora, o livro de Romanos. E pasmem, cada vez que você lê assim, Deus fala de tal maneira que é diferente, né? Você vai lendo, relendo. Então, espero que Deus continue falando no seu coração, porque Ele tem falado muito comigo. E hoje nós vamos viajar nas Escrituras. Nós estamos no livro Romanos, então só para lembrar, né? Você fala Romanos, né? Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, provavelmente na terceira viagem missionária dele. Está lá em Atos 18, quando ele passa ali por Corinto. Então, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. É fantástico isso. Bom, ele não conhecia pessoalmente a cidade. E quando eu falo em Romanos, então, para a igreja de Jesus que chegou em Roma. E nesse período, é importante a gente entender isso, hein? A população, como eu falo Império Romano, antes de Roma era a Grécia. Então, assim, você tinha o livre-arbítrio, né? O livre acesso, na verdade, a Roma, ao Império Romano. Roma comandava, você podia passear. Vamos pensar assim. Então, nessa mistura de povos, já tinha os gregos lá, que também era o grande império. Então, lá em Roma, tinha muitos judeus. E é fantástico isso. Tem uma parte lá em Atos, que tem uma grande fome lá em Roma, e o imperador lá, Cláudio, pede para os judeus, muita comida, pouca comida para muita gente aqui. Está escrito em Atos, ele manda os judeus sair de lá. Então, o apóstolo Paulo, ele não conheceu Roma até essa carta. Ele vai lá depois. Oi, Fátima. E também tinha outros povos. Eu quero que imagine você aqui, por exemplo. Por exemplo, aqui, tem brasileiro. Você é brasileiro, né? Não, você é corintiano. Corintiano é brasileiro, né? É. Você é brasileiro ou não? É. Então, qual outra? Então, achei legal. Imagine você, o Paulo tinha essa dupla cidadania. Então, inclusive, ele vai para Roma porque ele disse, eu sou romano também, cara. Eu quero ser julgado como romano. E aí, é a passagem que ele tem para lá. Estou falando isso porque imagine esse povo lá, cada um chegando com uma cultura. E aí vem agora os missionários falando de Cristo. E eu queria fazer essa pergunta para você. Imagine o Paulo tentando colocar na cabeça das pessoas isso aqui, Você vai responder, hein? Ele fez essa pergunta para mim. Cícero, você daria a sua vida pela vida que você tem? Você morreria por você? Enquanto eu estava pensando, o apóstolo Paulo tentando fazer esse pessoal refletir sobre o que eles estavam pensando, fazendo, justificando. E eu fiz essa pergunta para mim, quando eu estava relendo esse livro, né? Esses 2 capítulos especificamente. Ou dá para melhorar um pouquinho? Ou antes de investir, antes de dar a minha vida por mim, será que eu não tenho que melhorar um pouquinho? Tá tudo bem? Enquanto você está aí pensando, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus não teve dúvida, tá? Ele morreu por você mesmo, como você está. E é difícil você colocar isso na minha cabeça, colocar na sua cabeça, que Cristo morreu por você. Morreu por quem está do seu lado, na frente, atrás, por todos que estavam ali naquela cidade. E independentemente da religião, da origem deles, eles estavam chegando ali ouvindo dizer de Jesus Cristo. De um homem que morreu por mim e por você. Independentemente do time. Vocês entenderam a profundidade disso? E a dificuldade que é hoje nos convencer de que Cristo morreu por nós. Volta 2000 anos atrás. Na dificuldade é a mesma. Em Romanos 1, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. Porque sem Cristo,
a vida seria Sodoma e Gomorra. Está lá, o homem depravado, esquece, vai se afastando de Deus, sem temor de Deus, pior que animal. E em Romanos 2, ele fala o seguinte, olha, não adianta você saber, você tem que viver. Então, assim, porque muitos estavam ali, praticamente os judeus, porque Jesus era judeu, tal, então ele tinha essa mania de achar que era melhor, nesse sentido, e estavam tentando burlar a lei, burlar o sistema, colocar algumas regras. E Cristo fala, olha, o Evangelho é o poder de Deus para transformação. Enquanto nós estivermos respirando, o Evangelho tem que estar nos transformando. E como é que ele vai fazer isso? Vocês vão ver hoje. Através das situações. Cada situação da sua vida é uma lição. E às vezes a gente não tem resposta. Então, olha a dificuldade que o apóstolo Paulo está tentando mostrar para você. E no capítulo 3, então, ele fala assim que todas as nossas ações devem ser movidas pelo Espírito Santo, que está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. E aí, eu quero meditar com você hoje, no Romanos 4, que o Evangelho, ele é um estilo de vida, não é uma religião. O cristianismo é um estilo de vida. Os seguidores de Cristo é muito mais que uma religião. Então, para meditar com você, para entrar no espírito aí do capítulo 4, eu quero fazer você pensar comigo em em Mateus 18. Lembre-se, hein? Hoje nós vamos falar, olha, chegou mais um São Paulino aí, ó. Olha lá, tá? É o cantinho dos corintianos ali, cara. Aí eles se encontram, essa raça se encontra, né? Aí, para você entrar no espírito de Romanos 4, que o Evangelho é um estilo de vida, não interessa qual a sua origem, de quem você veio, não é isso, não interessa a sua religião, a sua nacionalidade. Eu quero pensar com você. Em Mateus capítulo 18, eu vou pegar alguns versículos lá que vai falar daquela parábola, né, do credor incompassivo. Como assim, Cícero? Imagina lá o Pedro, lá os 12, lá conversando com Jesus, e dentre outros assuntos, o Pedro se aproxima de Jesus e fala, ô mestre, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? É a pergunta que ele faz. Há 2000 anos atrás, já se discutia isso, o irmão pecando contra o irmão. E você está surpreso hoje? Por quê? Eu não entendo isso. Fala sério. É uma família. Irmão não briga com o irmão? Imagina, minha casa eram 9 irmãos, 5 mulheres e 4 homens. Elas diziam que eu atormentava lá e apanhava quase todo dia, mas eu não lembro dessas coisas. Quem apanha, eu não lembro. Quem apanha, esquece. É o contrário? Eu esqueci. Então não apanhei. Ai. Mas o Pedro levanta essa bola. E aí, senhor, até quando? Porque tem uns caras aí que só Jesus na causa. Então eu vou perdoar até 7? E aí Jesus diz, não digo 7, né? Mas até 70 vezes 7. E lá vai o Pedro. Aula de matemática, chamado oral. 70 vezes 7, tal. Aí enquanto ele pensava no cálculo, Jesus, Pedro, quando você pensa no cálculo, está ruim de matemática, hein, Pedrão? Você faz uma olha, o reino de céus, enquanto você pensa na resposta, compara-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha só. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua família, seus filhos, fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Certo? Vamos embora. Então, aquele servo, prostrando-se e reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe as dívidas. Aí você fala assim, né? Só, vambora. Segura aí. Saindo aquele servo que foi perdoado, ele encontrou um dos seus conservos, que lhe deviam 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que deves. Então, o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. E aí? Ele, porém, não quis. Antes, foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, ficaram tristes, aconteceram muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida, porque me suplicasse. E não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que ele devia. Bom, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes, cada um ao seu irmão, as suas ofensas. Aí eu fiz um cálculo rápido, só para, se eu tiver errado no cálculo, aí me ajuda aí, beleza? Um talento de ouro equivale no contexto bíblico, do Antigo Testamento, de 32 a 35 quilos. Dependendo do local lá, de 20 a 60 quilos. Mas vamos fechar aí em 30, 34. Um talento. Então, aqui foi citado lá. O servo devia 10 mil talentos. Então, fazendo um cálculo rápido aí, 340 mil quilos de ouro. Se você pegar hoje na internet, 1 quilo de ouro está em torno de 850 mil reais. Então, aquele primeiro servo devia 300 bilhões. Na história. Apesar que era uma mensagem espiritual, mas olha, o que ele estava falando ali, que era uma dívida impagável para um homem normal. Por quê? Trabalhar 800 milhões de anos de dívida. Se você pegar 3 bilhões, 300 bilhões, dividir por 305 dias, que é por ano, são 800 milhões de anos de vida. Era uma dívida impagável. O que ele estava dizendo é o seguinte, o que Jesus fez por mim e por você na cruz é impagável. Não queira. E como tentar explicar isso? E hoje a gente está fazendo esse cálculo, o Pedrão não terminou ainda, o Ronaldo está boada lá, está ganhando 490 lá. Não é isso. É assim, não tem, porque assim, perdoar é divino, é Deus se manifestando em você. E é fantástico isso. Eu dou aula de finanças na escola, sabia? E assim o pessoal fala assim, professor, se a Polícia Federal pegar você emprestando dinheiro, cara, você vai preso. Por quê? Porque você não tem autorização para dar dinheiro. Mas ele me pediu emprestado. Não, presta atenção. Você não é banco. Só bancos, instituições autorizadas têm direito. Por quê? Porque tem juros. Aí o banco vai lá, tem a parte dele também. Mas assim, se você emprestar um dinheiro para o seu irmão, nesse sentido, cara, você tem certeza? Porque o significado da palavra investir significa correr risco. O seu dinheiro está bom com você, está ganhando uma dívida, está ganhando juros, né? Nem juros, né? Reposição monetária, a poupança até menos. Mas o que a Bíblia ensina é, olha, se você chegou, se Deus tocou você e emprestou dinheiro para ele, você não é para você ficar lá, ei, meu dinheiro, meu dinheiro. É muito lindo isso, sabia? Você se é amigo mesmo, Deus vai tocar no seu coração e falar assim, olha, Deus vai te mover e falar, olha, estou sentindo, mas por quê? Está aqui, cara. Aí o que acontece? Aí você fala, é Deus. Você tem que acreditar nisso, que quando aquela pessoa se recuperar, ela vai sentir também, no mesmo espírito,
te devolver o dinheiro que você emprestou, e sem juros. É fantástica essa visão. Nós não somos bancos, nós não podemos emprestar. Eu sei que a gente tem um coração bom, mas assim, a gente não pode comprar todas as brigas. Deixa as pessoas apanharem um pouquinho, entenderam isso? Deixa. E deixa Deus mover o seu coração. É impagável a nossa dívida com Jesus Cristo. E como explicar isso? Por quê? No finalzinho de Romanos, nós vimos no capítulo 3, estava a discussão de Abraão, de circuncisão, de gentios, de grego, quem era o melhor, quem seria o melhor. E aí, no finalzinho, assim, só para a gente sintonizar agora, tá? E onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Você não tem que fazer porque Deus está mandando. Jesus uma vez falou isso: se você fizer só o que eu estou te mandando, você é um servo inútil. Sim ou não? Então esquece o que está escrito. Deixa Deus mover o seu coração. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Se você é movido por Cristo, você não está se preocupando em errar, porque Cristo vai agir através de você. É isso que o apóstolo Paulo estava tentando discutir no capítulo 3. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, está falando lá. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Tanto faz. Isso aqui é só um detalhe. Bom, e aí você vem para o Romanos. E Romanos vai nos dar assim uma continuação da discussão. E eu espero ser bem claro com você. E ele continua assim, Romanos capítulo 4. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, pai, segundo a carne? Quer dizer, o Abraão, ele foi alcançado segundo o que ele fez? Já que você citaram Abraão, não, ele não foi justificado pelo que ele fez. É fantástico ali. E aí o Paulo vai tentar dizer o seguinte: olha, o que valeu para Abraão foi a atitude. Por quê? Nós vamos ler daqui a pouquinho lá. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar. Ó, estou indo para o céu porque eu fiz isso, porque aquilo outro. É isso. E o apóstolo Paulo vai nos explicar que não é o que ele fez, é a motivação que o levou a fazer que justifica o que ele fez. Você não faz porque você quer. Não, você faz porque Deus está fazendo por você. E é para a gente refletir. E nós vamos ler daqui a pouco lá. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como? Ixi, que escritura é essa? Ó, nós não vamos ler tudo, só alguns versículos, tá bom? Se você pegar de Gênesis 12, lá, até o capítulo 18, você vai ver lá que o Abraão, ele tem 25 anos andando com Deus antes de vir o Isaac. Ele, quando lá em 12, rapidinho, ó, depois dessas coisas, deixa eu ver, ó, lá no capítulo 15, eu vou pular aí 3 capítulos. Depois dessas coisas, que coisas? Passou sufoco lá, estou lá em Gênesis 15. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor Abraão em visão, dizendo: Abraão, não temas, cara. Passou essa fome aí, você está esperto aqui e tal, não temas. Eu sou, olha que lindo. Meu Deus do céu. Assim, ó, não temas. Essas coisas aconteceram, você vai ver, vai acontecer mais coisa com você. Eu sou o seu escudo. E o teu grandíssimo galardão. Eu sou a sua recompensa. Então, o Abraão disse assim: Senhor Deus, que me tens de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, porque o galardão, ele está pensando no que ele precisava. E eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor lhe dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele
que de tuas entranhas sair, esse será o seu herdeiro. Não vai ser o Eliezer, aquele cara que você confia. Então, naquele papo com Abraão, Deus levou ele para fora da tenda. Vem cá, Abraão. Olha para o céu, cara. E conta essas estrelas aí. Se é que você pode contar. Conta. E Abraão, 1, 2, tá igual o Pedro, está fazendo a tabuada lá. 1, 2, 3, 4. E ele fazia assim, ó. Assim será a sua descendência. Conta. E o Abraão olhou, e naquele momento, ele creu no Senhor. A palavra de Deus entrou de tal maneira no coração dele, que aquilo foi imputado, foi creditado na conta dele por justiça. O que justifica é a relação de Deus com você, é na sua intimidade com Deus. Você tem créditos com Deus. Quando você conversa, isso é imputado. Então, assim, na sua conversa com Deus, naquela conversa com Deus, Deus falou assim, Abraão, você vai ser pai de infinitas pessoas, não dá para contar. Não dá, se você parar para pensar, hoje, desde quando Abraão veio, nós somos nosso pai na fé, o Paulo vai tentar explicar isso, é incalculável. E isso foi quando? Ó, de Gênesis 12 a 21, até nascer lá o Isaac, foram 25 anos esperando o filho da promessa. Para você ver assim, eu estou há 30 anos, com Cristo. E olha só, estou chegando lá, volta com 75 lá. E ali começou. Aí você fala, mas o fim não, tá não. Tá não. Olha lá. Foi com 75 que Deus falou, Abraão, levanta, cara. Sai desse lugar que eu vou te levar para um lugar e lá eu vou fazer prosperar você. Então, é muito lindo isso. Bom, deixa eu voltar lá para o capítulo 4 de Romanos. Ele fala assim, está falando de Abraão. Tá? Ora, aquele que trabalha não lhe é acreditado o salário como um favor, mas segundo a sua dívida, certo? Ele trabalhou no final do mês, até o dia quinto útil, sim ou não? Se você trabalhou, você tem direito ao seu salário, sim ou não? Presta atenção no que você está falando, sim ou não? Sim, Daqui a pouco eu vou te perguntar, você é servo ou é amigo? Mas daqui a pouco, vamos para cá, porque nós somos servos de Deus, não somos? Você quer seu salário? Segura. Mas aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é acreditada como justiça. Você não faz nada aqui na igreja para ganhar dinheiro. Eu sei que a quem honra, honra. Eu estou falando isso assim, porque o que Deus está falando é o seguinte, olha, se você quiser só viver como servo, para você não ficar jogando na minha cara, né, que você está trabalhando de graça, eu vou te remunerar, Deus fala, eu vou. Mas o meu relacionamento com você é muito mais que isto, Deus está falando. Aquele que trabalha, estou trabalhando para Deus, tá bom. Então, para você não falar nada, Deus vai sustentar. Assim também Davi, ele declara, bem-aventurado o homem que Deus imputa a justiça sem as obras. Olha que delicado, estou fazendo você pensar o seguinte, onde ele fala isso? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Davi está falando isso. Bem-aventurados aqueles as maldades são perdoadas e cujos pecados são... Ele está mexendo, o apóstolo Paulo está mexendo lá em Romanos, em algo que aconteceu na história do povo de Israel, que nós temos que saber isso para entender o que o Paulo está falando. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Você está entendendo? Fala assim, o problema não é você aqui fazer. E qual a recompensa? O seu relacionamento com Deus. A motivação que te trouxe até aqui. É isso que foi acreditado. Não fazer. Foi antes de fazer. Naquele momento com Deus. Foi acreditado a tua fé. É isso aí. Vai lá e me representa. Bom,
Por que eu falei isso, né? Porque assim Jesus vai falar rapidamente, está só um versículo, João 15:15. Não vos chamo servos, porque o servo não sabe não sabe o que faz o seu senhor, os planos lá, só obedece. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a... Se você está nessa situação só de servo, só de obedecer, você está só o que ele está mandando fazer? O que ele está mandando fazer? Quando você começa a ter um relacionamento com o Senhor da Seara, você sabe o que tem que fazer. Porque Jesus vai falar, Pai, vamos habitar neles, vamos nós dois, nele, para que sejamos um. Aí ele vai entender que o tratamento do céu não é de servidão, é de amizade. Jesus está chamando de amigo. E lá no Salmo 32, só para você entender o que o Davi está falando, já que ele citou o Paulo, eu quero ler com você. Ele fala assim, ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Olha só, não é que colocar a sujeira debaixo do tapete, não é isso que ele está falando. É você ir lá, pedir perdão mesmo, renovar o coração. O Davi está falando isso com propriedade. Ele fala assim, feliz, bem-aventurado, feliz, o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Foi o que o Paulo está citando lá para os caras. E olha só, quando eu guardei silêncio, quando eu não pedi perdão para Deus, quando eu fiquei guardando os meus pecados ali, não coloquei no altar de Deus, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido todo dia. Que você fica um cara cabisbaixo, você não tem aquela alegria da salvação, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Então assim, você precisa conversar com Deus, na pior das hipóteses, com Deus, o seu relacionamento com Ele. Confessei-me o meu pecado e a minha maldade não escondi. Dizia eu, confessarei a quem? Ao Senhor. Você não tem que vir aqui no altar, pessoal, é o seguinte, ontem eu matei 4 feridos, não sei o que lá mais, fumei isso, bebi. Não, é o seu relacionamento com Deus. O Davi está dizendo aquilo. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Olha que lindo. E tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Você tem que adorar a Deus. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que lindo. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. É esse pensamento que o apóstolo Paulo está tentando colocar em mim e em você, mas há 2000 anos atrás, para a igreja que estava lá em Roma. Olha, vocês têm que viver de uma maneira que todos os dias tem que colocar no altar de Deus os seus pecados, as suas súplicas. Ele vai te proteger, vai te guiar, você tem que se instruir. Você vai perceber que tudo que é maldade que está no seu coração, ele vai limpando, e você vai andando com ele, e você nem é mais servo, você está fazendo tudo por prazer. Você vai perceber que ele te dá tudo, te sustenta, que ele que abre as portas, ele que fecha as portas. Você vai entendendo cada vez melhor o que está na cabeça do Senhor. E você não é mais servo, você é amigo. Mas, há 4000 anos atrás, os caras estavam discutindo isso. Vem, pois, essa bem-aventurança, Romanos 4:9, sobre a circuncisão somente, ou também sobre... Eles estavam discutindo isso. Isso aí foi o assunto do primeiro concílio, lá em livro de Atos. Então, uma briga lá. E é legal, assim, por que dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão? Como lhe foi, pois, imputada? Paulo está perguntando, fazendo os caras pensar. Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Quando que Deus chamou Abraão?
em Gênesis 12. Não tinha nada de circuncisão ali. Foi depois, lá em 15, 16, se começou a circuncidar. E o Abraão já estava caminhando com Deus. Ali era outro propósito da circuncisão. Não, ele vai falar, foi na circuncisão. Foi na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. O Paulo está falando, vocês estão pensando errado. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Ele creu, foi imputado como, justiça, e aí uma marca para que todas as futuras gerações, para que o pai, que lindo a circuncisão. Vou falando sério, se você parar para pensar, a circuncisão, ele vai cortar a pele da glande, do pênis, do prepúcio. E isso era obrigação dos pais, de geração em geração, para que os pais não esquecessem de que tinha que ensinar aquele filho. Das futuras gerações, é muito mais do que isso. Era um sinal para as pessoas, assim, entender. Hoje, precisa fazer isso. Eu acho legal a circuncisão, por questão de higiene, saúde, aprovado isso. Mas não é isso. O apóstolo Paulo vai falar uma das cartas, você tem que circuncidar o seu coração, cara. Esquece isso já. Nós estamos em outro estágio. O Abraão, ele foi imputado com justiça antes disso. Por exemplo, pela fé, o Abraão deu o dízimo dele, sem lei. Ele está voltando lá, teve uma teofania, acredita-se nisso, que o rei de Salém aparece para ele, e ele, naquela visão que ele teve, provavelmente ele reconheceu o Cristo, que era Deus ali, na intimidade que ele teve, e ele oferece 10% que ele tinha, uma parte para Deus. Não era lei, era o coração, ele foi movido por aquilo. É lindo demais. Não tem nada a ver com lei. E a briga em Romanos no momento era, eu estou fazendo porque meu pai Abraão fazia, e eu estou fazendo porque está na lei. Aí o apóstolo Paulo, cara, Jesus foi mais duro. Está sendo um servo inútil. Você está fazendo só o que está na lei? Deixa eu te explicar. O Abraão, o que ele fez foi antes da lei. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Você está aí preocupado em que o judeu está circunciso, que o grego não está, mas não é tão importante isso, ele fala. Responde lá. Você morreria pela vida que você está tendo hoje? Você morreria por você? Enquanto a gente está com dúvida, Cristo não teve dúvida, ele morreu. Aí ele fala assim, o Abraão, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Eu estou preocupado com a fé que o Abraão tinha, antes de marcar lá aquele selo da fé na circuncisão. Foi só um detalhe ali. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Naquele papo lá em Gênesis 15. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Se você só faz porque está na lei, está preocupado com aquilo, o que é fé? Eu faço porque está mandando. Eu não faço porque estou sentindo. Eu não faço porque Cristo vive em mim. É só para pensar mesmo. Porque se a lei opera a ira, porque não há lei, porque não existe lei também, não há transgressão. Se não tem lei, eu não conheço a lei, então está tudo certo. Não é isso. Vamos embora. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, que lá veio dos deuses, mas também a que é da fé, que teve Abraão, a qual é pai de todos nós. Quer dizer, esquece a circuncisão, mas não esquece a circuncisão, porque o Abraão foi chamado por Deus incircunciso. A circuncisão foi um marco
para que aquela geração, aquele povo escolhido, perpetuasse através da geração dos filhos a obrigação de contar a lei de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que saiu da terra do Egito, de mão forte, atravessou o Mar Vermelho, conquistou as terras, dividiu as terras, levantou juízes. Essa era a ideia da circuncisão também. Bom, vamos embora. O qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Lá em Gênesis 15, né? Olha para o céu, assim vai ser sua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, estava com quase 100, pois já era de quase 100 anos. Nem tampouco para amortecimento do ventre da Sara. Por isso que nós lemos lá, ele está falando uma coisa com o pessoal, com a igreja, se os caras não lerem a história e não entrar na história, interpretação de texto, o que ele está falando? A gente não vai entender, está confuso às vezes, porque a gente para tentar explicar. Mas o fato é, conhecendo Abraão, a circuncisão foi um detalhe. A fé dele, até chegar à circuncisão, já estava imputado, ele foi escolhido. Por mérito de Deus, Deus escolheu e acabou. Pelo amor de Deus, ele escolheu. E não duvidou. Quando ele olhou para as estrelas que nós vemos lá em 15, ele não duvidou de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Naquele relacionamento com o pai, imagine você conversando com seu filho, né, com a sua filha e tal, e a filha fala, pai, eu quero ganhar uma bicicleta e tal. Você fala, filha, você vai ganhar uma bicicleta, no tempo certo. Aprende a engatinhar primeiro. As crianças estão quase nascendo falando, né? Aprende a engatinhar, a andar, a correr, tá? Aquela bicicleta que você está olhando ali, de profissional, primeiro é de rodinha, né? Quando o pai fala isso para a criança guarda aquilo, ela acredita no pai. É lindo demais. E o Abraão creu que mesmo com quase 100 anos, não tinha herdeiros, ele seria pai de uma grande nação, no relacionamento dele com o pai. E aí depois, continua a história, né? A Sara jogou Agar no meio, toda aquela história que não cabe aqui, mas o apóstolo Paulo vai falar daqui a pouco sobre isso, mais para frente. Assim, lhe foi também imputado como justiça o crer. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo nosso Senhor. Então, o que vai ser acreditado em nós, com respeito a toda a fé, a todo o exemplo que Abraão nos deu, é isto. Que Cristo morreu por você, pela vida que você tem. E nós temos que viver pensando todo dia em como fazer valer a pena o que Cristo fez por mim e por você. Tem que valer a pena. Nós temos que chegar a Cristo. Vai valer a pena. Eu vou embora. O poder do Espírito Santo em mim, o Senhor me ajudando, vai valer a pena viver a minha vida por ti. Bom, o qual por nossos pecados foi entregue. É aquela pergunta que eu fiz. Ó. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. É isso que você tem que crer. Foca em Cristo. E aí, rapidamente, por quê? Vou continuar. Porque você veio para Cristo. Eu tenho que ler esse 5 com você, foi muito legal. Eu tenho que ler porque você está falando de justiça, de Abraão, de fé, mas hoje, Jesus tocou no seu coração um certo dia, não sei quanto tempo, você está vivendo na graça, esperando uma promessa, tropeçando para cá, fugindo para o Egito, fugindo da fome para lá, para cá. Entra na história de Abraão. Conquistando, tendo filhos, vitórias. E aí, você está passando por situações que todo mundo tem que passar, que você vai passar pela situação que você tem que passar. Que a escola, a vida é uma escola. Com a diferença
Eu tenho prova essa semana com meus alunos. Eu estou preparando a prova, eu ensinei a matéria e vou colocar lá. A vida, cara, ela dá a prova primeiro. Muitas vezes. O que você vai fazer? Não sei, eu vou buscar aqui. Olha, esse passou por uma situação semelhante. Você lembra disso? Não. Então não é privilégio seu, muitas coisas. É que está lá escondidinho, às vezes, a palavra. Não é que serve de consolo. É que você está bem claro, é mais um onde está deixando Deus operar na sua vida. Bom, tendo sido justificado, pois, pela fé, você acreditou, você creu que Jesus Cristo morreu por você, nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Significa o seguinte, que eu vou enfrentar as guerras, 1000 cairão à direita, 10.000 à minha esquerda, e eu não serei abalado, certo? Só que não, a gente é abalado. Porque a gente quer resolver. Então, assim, eu também, a gente para e agora, não sei, vamos embora, segue o jogo. Estou na outra frente de batalha. E o inimigo tenta minar aí, né, as portas, tem que colocar lá os sentinelas, tem que fechar. Então, nós, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que veio ao mundo, né, que morreu, que Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o Filho, mas o Filho sabia, aceitou o desafio. E quando você crê nisso, olha, está justificado. Vamos embora. É uma vez só a justificação. Ah, mas será que estou salvo? Se você entregou o seu coração para Jesus Cristo, Deus não se engana. É um processo de amadurecimento aí. Quando você atingir esse processo, vamos embora. Então, eu tenho paz por meio de Jesus Cristo, pelo qual ele vai tentar explicar. O pessoal meio que autoexplicativo, tá bom? Você vê, ó, então você está vivendo. Pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça. Quer dizer, Deus se manifestou voluntariamente para te salvar através do Filho dele. Então você entra nessa, na qual estamos firmes e nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus, que é Cristo. Nós estamos vivendo aí. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ó, o apóstolo Paulo está falando com autoridade. Eu estava lá preso, Silas lá na prisão. Lembra disso aí? Açoitado, na corrente. Então, ao invés de reclamar, nós começamos a cantar. Aí, terremoto, não é isso? Ó, o Paulo está falando, olha, não temos que estar feliz só quando está tudo bem. Não, cara, as tribulações, elas virão. E com qual propósito? Produzir em nós a paciência. E a paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Quer dizer, Cristo vai crescendo dentro de você, através das situações que você está passando, na qual você não tem resposta para essas coisas, mas Cristo em você vai te dar paz e vai resolver as coisas. Você tem que só observar o céu agindo ao seu redor. É fantástico isso. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi. Presta atenção nessa frase. Frase de fronha. O amor de Deus está derramado. Não caiu do céu, não. Está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi, quando você creu em Jesus, foi imputado como justiça. O Espírito Santo passa a trabalhar no seu coração, motivando você a buscar a Cristo, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo por nós, por todos nós. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Eu perguntei no início lá, você morreria por você mesmo? É uma pergunta, caramba, você fala assim, eu tenho que melhorar. Sim ou não?
A gente fala isso. Porque a gente tem medo, assim, não, o Cristo escolheu, cara, que você está passando por situações, tem que entender que enquanto você acha que tem que resolver da sua maneira, você não sente o poder de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos, mas eu não estou pecando, eu não estou chutando balde, eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não estou mentindo. Nós temos uma tendência pecaminosa. Nós temos uma tendência ao mal, o ser humano. Quando você se aproxima de Deus, o Espírito Santo vai nos moldando e tem um trabalho danado para corrigir a nossa mente, o nosso coração. E ele fala, nós ainda somos pecadores, nós não podemos bobear, tá bom? Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quer dizer, você está justificado, a ira de Deus vai se manifestar. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós, também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a Cristo. Ele é a ponte que nos liga a Deus, ao céu. A cruz, né, é essa ponte que nos liga a Deus, que nos reconcilia com Deus. O que mais? Portanto, aí ele vai se mexer lá com Adão. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Quando Adão, lá no Éden, decide desobedecer a Deus, mentalmente, espiritualmente, nós perdemos perdemos a imagem e semelhança. É que nós perdemos aquela intimidade, aquela pureza, aquela confiança. Nós passamos, desobedeci. E você pode ver que essa geração agora, ela está muito mais carente do direcionamento, dos exemplos. Você pega umas crianças na primeira série, é para copiar. Não vou copiar. Quero copiar. Primeira série. Faz assim, não sei, não consigo. Vem cá, pega na mão. Eu consigo, então. Assim, mas é família, é muito mais do que a gente está pensando. Né? Dificuldade. E nós também. Tem situações na nossa vida que nós estamos na primeira série. Não sei o que fazer. Sim ou não? Espiritualmente falando. Dá uns cloques? Deus dá uns cloques, porque espera. E espiritualmente falando, tem situações que você fala, e agora? Eu não sei o que fazer. Presta atenção. Então, deixa eu fazer através de você. Olha Cristo falando. Deixa eu fazer através de você. Vamos embora. Estou aí dentro. Estou pulsando no seu coração. Enchei-vos do... não vos... se embriague, tal. Se enchei-vos do Espírito. Vamos embora. É uma ordenança do Paulo. Se enche. Deixe o Espírito falar através de você. Porque o Adão, ele desobedeceu a Deus e o pecado entra. Errou o alvo. Quer dizer, essa é a ideia de Deus. Era aquela intimidade. Perdeu a intimidade. E entrou o pecado. Bom, porque até a lei, isso foi até Jesus Cristo. Porque até a lei, o pecado no mundo, porque até a lei estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Presta atenção, hein? Não li lei, tem coisas que eu fiz que não está na lei, então não é pecado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que haveria de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus
E o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Se em Adão, até o Adão fez, filho, até o cara fez, porque eu não posso fazer? Mais ou menos assim. Justificando o meu erro lá. Não está na lei, se não está escrito, pode? Não necessariamente. Então, tinha essa discussão, e os caras são assim, espertos na lei. O Paulo está tentando convencer os caras que estavam lá ensinando errado. E não foi assim o dom. E não foi assim o dom como a ofensa por um só homem que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Deus observou tudo já, e em Cristo, falou o seguinte, está vendo tudo que você fez aqui? O verbo se fez carne. Jesus foi a lei personificada. Eu vou dizer para vocês como se pratica a lei. Sigam-me. Então, um dos casos mais difíceis que se tinha era o divórcio. Aí, Cristo vai falar, olha, lembra o que disse lá, o Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração de vocês. E aí vocês estavam no oba-oba. Mas eu, porém, vos digo, pronto. Qualquer um que deixar a sua esposa, a não ser por causa de adultério, também comete adultério. E aí o Paulo vai consertar isso mais para frente. Quer dizer, então, que o divorciado não pode casar? Está viva a pessoa? Então, ele vai explicar isso, não nesse capítulo. Em outro livro, talvez. Mas Cristo fala, você que sabe. Então, assim, por que ele vai odiar o divórcio? Ele vai dizer em Malaquias, Deus odeia o divórcio. Por quê? Porque vocês estão se prostituindo, se adulterando com outros deuses. Eu posso romper com você? Eu posso me divorciar de você? Então ele vai fazer esses paralelos para você sempre mais valorizar a pessoa que Deus colocou ao seu lado. Porque você você vai reclamar às vezes, né? E Deus fala assim, olha, você acha que você merecia mais? Não sei. Escolha bem, porque a escolha é eterna. Isso que Deus vai querer dizer. Mas, se um faz, então tudo vai justificar ali, tá legal. Agora ele falou, tá legal. Então, gente, agora o foco é o meu filho, Jesus Cristo. É ele. Porque é o seguinte, as pessoas estão errando, porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da igreja e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Mas reinar em morte? Não. Deixa eu ler de novo ali. O dom da justiça reinarão em vida por um só. Porque Jesus, ele vai falar o seguinte, né? Que ele veio para que você tenha vida e vida em... Ou seja, olha, você vai viver de tal maneira, tão satisfeito com o relacionamento que você tem comigo, que se você perceber, você está recebendo tudo, muito mais do que você merece. E é difícil para nós, que a gente quer mais, que a gente quer ter mais. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da... Está acabando. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos. Então o foco agora é Cristo. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Olha só, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Teve um período na história, ou alguns podem pensar até hoje isso, bom, onde abunda o pecado, superabundou a graça, então eu vou pecar, e Cristo vai se manifestar. Olha a cabeça de... Tem muitos assim, ainda tem. Falando sério, pessoal. Quando você começa a estudar
Aí as pessoas não entendem direito a teoria do cara lá e começam, você é calvinista, você é arminiano. Aí você pergunta para o João Calvino, tá, o que você... Eu queria ser arminiano, eu queria ser calvinista. Porque eles se conheciam, eles entendiam, se respeitavam. É que os caras pegam o que está escrito e falam, mestre, essa mulher foi pegar adultério. A lei de Moisés manda que nós apedrejamos. E o senhor, o que dizes? Aí Jesus, é sério isso, cara? Cadê o homem? Entendeu? O ser humano, né, para não perder, porque assim, normalmente, vem na minha mente essas coisas. Ananias e Safira, está indo para a igreja com todos os bens que você tem. E aí, o Pedro fala, Ananias, alguém pediu para você vender o que você tinha e doar para a igreja? Não. Por que você entra para a igreja, então, com essa mentira? A motivação errada. Você vai contaminar o meu povo. E morreu. Então, é muito mais profundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça nesse sentido. Que Cristo, o mundo estava encharcado no pecado. Então, Cristo veio agora, vai abundar de graça. Só para terminar. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Porque Jesus Cristo, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, eu sei que hoje, você vê, nós temos 2 capítulos, porque o 5, você veio para cá, vai passar por situações, mas vale a pena. Porque você vai viver aqui nessa vida, todas as dificuldades, sentindo a presença de Cristo e sendo orientados por Ele. Você já está vivendo a vida eterna aqui. Não vai ser surpresa no céu, ou quando Cristo reinar depois, Nova Jerusalém, você já conhece Cristo. E é outro sentimento. Profundo? Muito profundo, né? Então, assim, vamos viver pela graça. Imagine Paulo explicando para esses caras lá, estavam brigando por coisinha, eu sei mais, eu sei não é, quem é o maior, quem é o melhor. E Cristo, e Paulo humildemente falou, pessoal, olha para Abraão, mas não olha para a circuncisão. Olha antes. A circuncisão foi um detalhe para perpetuar aquele conceito de, olha, eu preciso ensinar para as novas gerações. E é exatamente lá no órgão de reprodução que acontece isso. Amém? Pessoal, obrigado pela sua presença. Que Deus continue falando com você. Te espero na próxima semana. Vamos continuar viajando. Essa palavra aqui, esse livro é fantástico, tá bom? É o Evangelho de Cristo segundo o apóstolo Paulo.